espera para te abraçar e agora nunca mais perece, e agora nunca mais perece. O que crê mais vida eterna tem, quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa receberás no além, no além, no além. Amém, igreja? Amém. Nós vamos receber em breve uma coroa. Vamos receber uma coroa. Nós vamos convidar o grupo de linguagem gestual para se preparar para cantar. Enquanto isto, nós vamos cantar uma estrofe de tambula. Onde é que está? Tambula ou moenho, Wange? Uma estrofe de tambula ou moenho, Wange. Enquanto o grupo de linguagem gestual vai já chegar aqui em frente para entoar a sua melodia. Tambula ou moenho, Wange. Cantemos, igreja. Tambula ou moenho, Wange. Enquanto eles vêm, a segunda estrofe. Ok, acho que obrigada. Depois vai já seguir o a capela Muimbo. Hoje alguém irá morrer de fome. Hoje alguém irá morrer de fome. Hoje o frio vai calar mais uma voz em algum lugar, em alguma esquina eu sei. Corações que sofrem sem ter forças pra viver. Hoje alguém irá ficar sozinho, abraçado a pena de não ter um lar.
a sonhar. Somos resposta, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a diferença, faça alguém feliz. Hoje é tempo de fazer milagres, ajudando os outros, estendendo a mão. É preciso amar sem nenhuma restrição, transformar a vida de quem já não tem razão. Pare um minuto e olhe ao seu redor. Temos uma obra linda a fazer. Em qualquer lugar, em qualquer esquina aqui, leve a esperança e amor pra repartir. Somos resposta, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a diferença, faça alguém feliz. Haverá mais alegria e vontade de cantar, sorrisos tão sinceros e crianças a brincar. Diferença só se faz ao estender a mão. Diferença a gente faz abrindo o coração. Somos resposta, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a diferença, faça alguém feliz. Somos resposta, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a diferença, faça alguém feliz. Faça a diferença, faça alguém feliz. Faça a diferença, faça alguém feliz. Amém. Que Deus seja louvado. Faça a diferença. Com um abraço, um sorriso. Faça sempre a diferença. A Capela Mwimbo já vai cantar em breve. Queremos anunciar que um Jetour cinza, um Suzuki Celeiro bege, um Toyota Fortuner, Hyundai vermelho e um Geely cinzento também está com os vidros abertos. Então, por favor, para que o congresso não seja triste, por favor, os proprietários para, por favor, irem fechar os vidros. Vamos então começar com a nossa escola sabatina. Vamos levantar e vamos cantar o hino número 509, a escola sabatina.
Ajoelhamos em oração. Querido Pai, nosso Deus, nosso mantenedor, nós te louvamos pela proteção divina que o Senhor teve conosco durante a semana atravessada. E te agradecemos também pela oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui na tua santa casa de oração. Senhor, ao adentrarmos na tua santa presença, nós pedimos o perdão dos nossos pecados para que não nos impeçam, Senhor. Queremos colocar a escola sabatina nas tuas santas e divinas mãos, para que tudo o que ocorra tenha a assinatura e a aprovação dos seus. Colocamos cada interveniente, cada momento, para que eles sejam para a glorificação do teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus, nosso amado e único Salvador. Amém. Salmo 137. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Com estas palavras, reiteramos votos de boas-vindas a todos os irmãos nesta grande festa de reavivamento espiritual. Porque se não fosse a providência divina, nenhum de nós aqui estaria. Muitos almejariam participar nesta festa, mas muitos desses também jazem em sepultura, outros encontram-se em leito dos hospitais. E para nós que aqui estamos, é o momento de levantarmos as mãos, porque o Senhor nos protegeu. É pela graça do Senhor que hoje estamos aqui. E com esta, nós vamos usar as palavras que Samuel usou a quanto da derrota dos filisteus. Ebenezer, Ebenezer. Muito obrigado. Chamamos o grupo coral da igreja, aliás, de Malange, para que nos possa brindar com o seu hino especial.
Bom dia, santo povo de Deus. Feliz sábado a todos. Bem, nesse momento congregacional, dia 30 de agosto, o tema proposto para nós, para a nossa carta missionária, é as chuvas notáveis. Curioso porque, falando de chuvas notáveis, vamos abordar um pouco sobre um povo não muito peculiar, um povo da Namíbia, que é o povo Imba. E nas profundezas do deserto da Namíbia, existe um povo que tem o mesmo estilo de vida há centenas de anos. O povo Imba é um povo seminômade, que desloca-se com seus rebanhos de poço em poço na época do cacimbo, para que, quando chegam aquelas estações mais quentes, eles não fiquem com escassez de água. Bem, durante a curta estação chuvosa, as famílias retornam aos seus assentamentos de 3 ou 4 cabanas, chamadas aldeias, para cultivar milhos e sustentá-las para o resto do ano. Tiapana é o chefe daquela mesma aldeia, uma aldeia composta por quase 15 famílias que vivem em 15 propriedades, certamente. Tiapana não tem bem. Tiapana, para que saibamos já, é o chefe daquela mesma aldeia Imba. Tiapana não faz ideia de quantos anos mais ou menos ele deve ter, mas o seu balanço, a sua estimativa é que ele deve ter mais ou menos 80 anos. Bem, ele tem mais ou menos 4 esposas. Tem 4 esposas e mais filhos e netos do que ele mesmo possa contar. Tiapana ouviu falar pela primeira vez de Deus pelos seus pais. Os seus pais já lhe passavam a instrução de quem, afinal de contas, era Deus e quem era Jesus Cristo, o seu real Salvador. Bem, Tiapana afirma que os seus pais disseram que devemos dar glória e honra a Deus. E ele afirma que decidiu ouvir os seus pais. A primeira vez que aquela comunidade ouviu falar de Deus, para não falarmos só singularmente de Tiapana, a comunidade ouviu falar de Deus pela primeira vez em 1993, quando um grupo de jovens portugueses passaram pelaquela mesma localidade e abordavam sobre quem era Deus, porque eles jamais ouviam falar de quem era Deus e muito menos quem era Jesus Cristo, aquele que é o Salvador de cada pessoa que se encontra aqui presente. Tiapana, tão logo que se tornou dirigente daquele mesmo povo, que é o seu povo, que é o povo Imba, ele convocou um grupo de jovens que passaram a ter reuniões frequentes que falavam e tratavam e abordavam sobre Deus. Afinal de contas, apesar das nossas dificuldades e as dificuldades que aquele mesmo povo, que é um povo seminômade, com poucas condições, já possamos aqui imaginar, eles ainda assim não deixavam de buscar a Deus. Tiapana foi às reuniões e ele estava interessado em aprender mais sobre Deus, mas também estava distraído com a sua preocupação. Naquela altura, a área foi atingida por um verão excepcionalmente seco. A chuva não caía por muitos meses. O obreiro bíblico viu a ansiedade de Tiapana e orou pedindo chuva. Ele suplicou ao Senhor que abrisse seu bom tesouro aos céus para dar chuva à terra em sua estação e abençoar todo o trabalho das mãos do povo Imba. Ele orou por uma semana. No início da segunda semana de reuniões, a chuva começou a cair. Faltavam 2 meses para a estação chuvosa. Amém, irmãos? É uma história muito impressionante. As chuvas leves regavam o solo, ressecando durante o dia e paravam bem o tempo para as reuniões evangelísticas durante a noite. A chuva continuou por cerca de 4 meses. Foi um momento de grande alegria para o povo Imba. Mais do que tudo, Tiapana quer um prédio da Igreja Adventista naquela localidade. É esse o sonho que ele mais almeja. Um prédio da igreja mais próximo, o prédio mais próximo da igreja está localizado na cidade e leva 7 horas para caminhar até lá.
Chapana, com muitos imbas, não possuem carros. Ele já ofereceu um terreno para a igreja adventista para construir uma igreja naquela localidade. O que eu quero é um prédio da igreja, disse ele. Eu quero um lugar para adorar. Essa é a única coisa que eu peço. O nosso pedido hoje, para nós daqui presentes nesse momento, além de apresentarmos uma carta missionária que para nós é muito impressionante, de um povo que ainda desconhece bem quem é esse Deus, que é o nosso Salvador, um povo que padece de esperança. Nesse momento, enquanto falamos aqui, cerca de 30 a 60 crianças e adultos imbas se reúnem sobre árvores aos sábados para cantar canções de louvor a Deus e ouvir o obreiro bíblico ensinar a Bíblia. Durante a semana, o obreiro bíblico também vai de cabana em cabana para ensinar a Bíblia. O nosso pedido hoje é que cada um de nós ore para que o povo imba conheça a Deus na Namíbia. Parte de uma oferta trimestral de 1993, iniciou um programa de divulgação para o povo imba e levou aos cultos de adoração na aldeia de Chapana. Assim como a bênção desta oferta ainda está sendo sentida naquela aldeia, sua contribuição para os projetos deste trimestre também pode, com a bênção de Deus, ter um impacto duradouro na Namíbia e além. Obrigado por sua oferta no dia 27 de setembro. Que cada um de nós possa refletir nessa história e que cada um de nós possa abrir as suas mãos para que daqui a algum tempo, cada membro, cada elemento daquela comunidade imba possa conhecer realmente quem é esse Deus e quem é Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Tudo começa aqui, tudo começa com o irmão. Se cada um de nós abrir as mãos, podemos fazer algumas previsões que daqui a algum tempo o povo imba na sua totalidade possa conhecer a Deus. Aqui fica a nossa carta missionária de hoje e que para nós sirva como uma reflexão e uma oração para mim. Amém. Que cada um se reveja para que seja construída uma igreja naquela zona da Namíbia. O momento é reservado à Capela Muimbo para que nos possam brindar com uma melodia especial.
minhas lutas cessarão, e livre de pena eu estarei quando Cristo voltar, minha alma levar. Vou descansar para sempre, junto ao Senhor Jesus. Em breve virá o Rei eterno, Rei sempre eterno, pra levar, sim, pra levar-me ao doce lar, onde não haja mais trevas, senão ricas muitas bênçãos. Vou descansar para sempre, junto ao Senhor Jesus. Em breve virá o Rei eterno, Rei sempre eterno, pra levar, sim, pra levar-me ao doce lar, onde não haja mais trevas, senão ricas muitas bênçãos. Vou descansar para sempre, junto ao Senhor Jesus. Ao meu Jesus eu louvarei, por morrer por mim na cruz, e salvo estou. Oh, aleluia, salvo estou. Não temerei quando Cristo voltar, minha alma levar. Vou descansar para sempre, junto ao Senhor Jesus. Em breve virá o Rei eterno, Rei sempre eterno, pra levar, sim, pra levar-me ao doce lar, onde não haja mais trevas, senão ricas muitas bênçãos. Vou descansar para sempre, junto ao Senhor Jesus. Em breve virá o Rei eterno, Rei sempre eterno, pra levar, sim, pra levar-me ao doce lar, onde não haja mais trevas, senão ricas muitas bênçãos. Vou descansar para sempre, junto ao Senhor Jesus. Vou descansar para sempre, junto ao Senhor Jesus. Capela muito. Só é possível descansar para sempre junto ao Senhor Jesus quando nós vivermos a lei. Se alguém não vive a lei, jamais descansará para sempre junto ao Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez por estarem conosco ao partilharmos as lições da escola sabatina. Durante este trimestre, estamos estudando o livro de Êxodo e mais uma vez estamos aqui para poder analisar exatamente aquilo que diz a nossa lição, vivendo a lei. Muitos questionam, bem, por que eu tenho que guardar a lei se a lei não salva? Êxodo nos apresenta determinados pontos, o código de Deus e determinadas leis, cujas leis são benéficas para a nossa vida pessoal. E para mais detalhes,
nós temos aqui irmãos queridos que partilham conosco, estão caminhando conosco nesta jornada de Êxodo, que poderão apresentar pontos referentes ao estudo da lição Viver a Lei. Eu vos apresento convosco aqui os irmãos que poderão partilhar. Irmão Magimela, bem-vindo. Irmã Leocádia da Silva, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Irmão Adão Hamilton Mwakanuke. Eu gosto do nome de Mwakanuke porque identifica a nossa África. Bem-vindo e Muito que obrigado. o Senhor vos possa abençoar e o Senhor coloque palavras a vós para que possamos entender o que é exatamente viver a lei. A nossa maior atenção. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Com essas palavras, queremos desejar boas-vindas a todos a mais uma recapitulação das lições da Escola Sabatina. Nós é congresso e sabemos que é um momento especial e demos graças a Deus por mais um ano de reavivamento espiritual. E para nós é sempre um prazer estudar as lições da Escola Sabatina. E antes de tudo, quero também desejar boas-vindas aqui aos meus companheiros. Bem-vindo, tio Magimela. Obrigado. E também Maria Cátia. bem-vindo, irmão Adão. Muito grato. Mas antes vou pedir que o tio Magimela nos leve em oração. Oremos. Pai amado que estás nos céus, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Nosso agradecimento vai mais porque mais um ano passou, desde o último congresso até este. Muitos de nós desejavam estar neste congresso, mas por motivos alheios à nossa vontade não estão presentes. E nós que estamos, não porque somos os melhores, é o motivo do nosso agradecimento por tudo que o Senhor realizou e porque o Senhor nos trouxe para este santo sábado para te adorarmos em espírito e em verdade. Sei com os adoradores presentes, assim como aqueles que estão a caminho, sei com aqueles que estão congregados em outras igrejas, pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia feliz, em nome de Jesus. Amém. Estamos a estudar o livro de Êxodo. O livro de Êxodo nos mostra a estadia do povo hebreu na terra do Egito até a terra prometida. E na lição passada nós estudamos a aliança no Monte Sinai. E dentro da aliança do Monte Sinai, nós conseguimos entender que o povo de Israel, Deus não apenas libertou ele, mas por intermédio do amor, ele libertou pela obediência e amor. E também conseguimos entender na lição que nós estudamos sobre o Monte Sinai, que o próprio Deus declarou que eu sou o vosso Deus e vocês serão o meu povo. E também tendo em conta a lição no Monte, a aliança no Monte Sinai, nós vimos que não é apenas um contrato, mas a aliança foi um compromisso de amor que Deus fez com seu povo. E esta semana nós estudamos a lição número 9, que tem como tema Vivendo a Lei. Estaríamos aqui a nos perguntar, vivendo a lei, o que é isso? O que é a lei? Nós sabemos que a lei são regras, normas, condutas que regem um determinado povo ou governo. E também poderíamos aqui nos perguntar ou falar que o que adianta a gente ouvir a voz de Deus, testemunhar seus milagres, se estas leis não influenciar diretamente na nossa vida? O que adianta viver a lei se não influencia ou não sermos influenciados diretamente para a nossa vida? Nós sabemos que a lei reflete para nós como se fosse um espelho. O espelho nos mostra muitas das vezes, nós vamos para os espelhos e conseguimos ver qual é a nossa característica,
Por exemplo, vou para o espelho e vejo que estou suja. E o espelho em nenhum momento vai limpar para mim. Vai apenas me dar orientações para que eu consiga ir até um sítio para me limpar. E as leis de Deus também é isso. As leis de Deus apontam para o amor de Deus. Apontam para Cristo. E esta semana estudamos como devemos então entender essas leis, tendo em conta aquilo que foi o povo hebreu na terra do Egito até a terra prometida. E rapidamente eu vou passar a palavra ao Tim Angimela, que consiga então aqui nos falar, antes mesmo de passarmos, vamos passar pelo versuário da lição, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés, se você dirá aos filhos de Israel, vocês viram que dos seus vos falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Encontramos estas palavras no livro de Êxodo 20, no verso 22 até 23. E rapidamente falando sobre aliança vivendo, a lição traz aqui alguns panoramas, por exemplo, na introdução, vivendo a lei. Sabemos nós que qualquer cultura existem leis que regem um determinado objetivo. E para a lei de Deus também não foge disso. E também a lição nos trouxe aqui o exemplo de um governante. Eu poderia começar, por exemplo, a lição trouxe aqui Faraó. Nós sabemos, trouxe aqui o panorama de Faraó naquele tempo no Egito. Ele decretou de que todo filho hebreu que nascesse homem, recém-nascido, tinha que ser morto. E a lição nos traz esse panorama para mostrar que automaticamente Faraó tinha um mau coração. Ele era do mal automaticamente. E traz também aqui um exemplo de alguém, por exemplo, um governante que decreta, por exemplo, que todo estudante para o ensino superior tenha acesso grátis. E só o facto de vermos isso, automaticamente conseguimos entender que esse é um governante que tem um coração bom. E as leis de Deus também nos apontam isso, revelam quem Ele é, ou seja, a sua bondade, amor, retidão e suas restrições contra o mal. Não temos como não falar do amor de Deus se a gente não ir com relação a esses pontos que Ele nos mostra. E rapidamente eu vou passar a palavra ao Tim Angimela para que então nos fala sobre os temas do Código da Aliança e mais leis. O que é que nós podemos entender, tendo em conta os princípios dos 10 mandamentos que nós estudamos na semana passada sobre as leis, ou sobre o Código da Aliança e as mais leis acrescidas. Obrigado pelo momento que me dá para abordarmos essas lições. É para dizer que o Código da Aliança, eu gostaria primeiro de estressar esses dois pontos. Primeiro, precisamos compreender o que é o Código. O Código é uma norma de conduta, é lei, é regulamento. E o Código da Aliança foi estabelecido por Deus para regulamentar a vida diária de cada pessoa. Por esta razão que nós vamos encontrar a aliança como um acordo, como um ato de união. Também podemos encontrar um anel a representar o sinal da aliança. Deus, ao dar essas leis a Moisés, vamos compreender que esse código de aliança foi Deus que ordenou Moisés a escrever para ensinar ao povo. É diferente do código dos 10 mandamentos que foram escritos pelo próprio Deus, como diz o livro de Êxodo 31, versículo 18. Nós temos que saber o objetivo pelo qual Deus deu esse código de aliança. O objetivo era conter o crescimento do mal e levar o povo a uma construção de uma sociedade saudável. Quer dizer que o mal seria contido
e o bem poderia crescer. Este era o desejo de Deus. Também essas leis foram dadas para regulamentar ou estabelecer o acordo entre Deus e o seu povo. Assim como um anel estabelece a relação de amizade ou uma relação íntima do cônjuge, ou dos dois, neste caso, a lei também foi dada para este fim, para estabelecer um relacionamento de amizade entre Deus e o seu povo. Quando falamos do Código da Aliança, estamos a falar num conjunto de leis que foram escritas e dadas aos juízes. Os juízes seriam pessoas capazes de ensinar ao povo e fazer cumprir essas leis. Também nós vamos encontrar que essas leis são chamadas de Código da Aliança, como dizia, diferente aos 10 mandamentos. O Código da Aliança, como regulamento, ele abrangia muitas leis. Dessas leis vamos encontrar as leis sobre propriedade, proteção da propriedade, as leis sobre como tratar os escravos, as leis sobre elementos que têm a ver com a violência, ou seja, como tratar a vida humana. Essas leis então foram dadas para este fim, para que as pessoas as cumprissem. Vamos encontrar, por exemplo, os 10 mandamentos dizem, o 6º mandamento da lei de Deus, que é a lei moral, diz: não matarás. A pergunta que se pode colocar é: se alguém matar, como se pode tratar o caso? Nos 10 mandamentos, o 6º mandamento diz: não matarás. Ponto final. Não tem nenhum outro comentário, não tem nenhum argumento. Agora, se aparecer alguém que mata, qual pode ser a posição? Ou o que se pode fazer desta pessoa? É ali onde entra as leis adicionais, ou seja, o Código da Aliança, ou aquelas que vamos chamar também de leis auxiliares. Essas leis foram dadas para auxiliar os 10 mandamentos. Aquilo que os 10 mandamentos não destrinça, então nessas leis adicionais já vamos encontrar, porque elas vão revelar o comportamento do homem, a sua ação no dia a dia. É esta a razão pela qual Deus dá essas leis. Nós vamos encontrar aqui, por exemplo, os capítulos 20, verso 22 até ao capítulo 23 de Êxodo, estão aí relatadas várias leis. Eu cito: lei acerca do altar, Êxodo 20, versículo 22 a 26. Lei sobre dignidade e limites de escravos, Êxodo 21, versículo 1 a 11. Também a outra lei sobre proteção da vida, Êxodo 21, versículo 12 a 14. Tem a outra lei acerca de proteção da propriedade, 22, versículo 1 a 15. Vamos encontrar a lei sobre a responsabilidade social ou leis civis e religiosas. Êxodo 22, versículo 16 a 31. Também Deus deu a lei sobre atividades judiciais, ou seja, como os juízes poderiam tratar os casos de cada pessoa. Que estes juízes agissem com responsabilidade, com justiça e não com fraude. O que vemos no tempo de hoje. Alguns juízes são subornados para receber algum valor, para favorecer aquele que não teria razão, e o que teria razão vai sofrer por causa deste suborno que os juízes sofrem. Deus não quis que o Israel passasse assim, que os juízes fossem justos, sinceros na sua atuação. Esta é a razão pela qual a lei dos 10 mandamentos foi dada como, no caso nosso, podemos considerar como a lei constitucional, e as outras leis que
Temos no país, por exemplo, temos a lei que fala sobre Código da Família, Código Penal e outras leis. São leis adicionais para auxiliar o Código, ou seja, a Constituição. Para Deus, essas leis foram dadas para auxiliar os 10 mandamentos. Quer dizer que as pessoas estariam a viver as leis na prática, não apenas decorando, como temos feito nos 10 mandamentos. Lembra-te do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás. Não era isso. Deus desejava que as pessoas vivessem na prática as leis, praticando, sabendo que Deus é amor, Deus é fiel, Deus é justo, então as pessoas deveriam agir dessa maneira. Muito obrigada. Aqui, conforme o tio Mangimela disse, que essas leis foram adicionadas, e nós sabemos que essas leis foram adicionada de uma forma bem organizada, com sabedoria e equidades infinitas. E eu vou passar aqui rapidamente para o irmão Adão, que faça aqui uma relação. Por exemplo, nós sabemos que, para além dessas leis, os hebreus festejavam as festas do sábado, ao sábado e as festas. Qual era o propósito dessas festas com relação ao sábado? Em resenha, vou tentar dar um esclarecimento a respeito dessas festas. As festas eram a Páscoa, dos Tabernáculos e de Pentecoste. Estas festas marcavam as ocasiões que o povo passou no trajeto do Egito para Canaã. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa ilustrava que eles foram libertos por Deus, não é? Onde os primogênitos dos egípcios faleceram e eles mataram um cordeiro que representava Cristo. E hoje nós também vemos a Páscoa através da Santa Ceia. As demais festas, elas estavam muito ligadas à cultura do povo de Israel. Era uma festa que tem a ver com a nação israelita. E nós não as comemoramos hoje porque, como nação angolana que nós somos, também temos nossas festas, temos nossas datas memoráveis. Por exemplo, este ano vamos comemorar o 11 de novembro, 50 anos. É uma data que marca um período do nosso ano. Igualmente assim era com Israel. Mas também nesse trajeto de ida para o céu, quando estarmos na nova terra em que Cristo foi nos preparar, também teremos datas específicas que marcam a história da salvação, que poderemos comemorar. Muito obrigada. Só para crescer aqui também que as festas apontavam para a adoração a Deus. E essas festas foram anuladas desde então a morte de Jesus Cristo. E rapidamente eu vou novamente passar aqui a palavra ao tio Mangimela com relação ao tema, o plano original de Deus. Tio Mangimela, nós sabemos que Deus teve um propósito para tirar o povo da terra de Egito até a terra prometida. Mas essa promessa já foi feita para Abraão, Isaque e Jacó. E Deus disse para Abraão dizer que, olha, o seu povo vai ficar 400 anos. Qual foi o propósito, então, deste tempo todo para o povo de Deus? Segundo o que aprendemos na lição, a terra de Canaã pertencia aos cananeus. E o povo de Israel, ao possuir a terra de Canaã, não poderia ter um exército para combater esse povo. Seria o próprio Deus à frente do povo a combater contra esse povo que era o dono das terras de Canaã. O propósito de Deus era que Israel compreendesse que Deus é quem lutava por ele. E o exemplo concreto é sobre a travessia do Mar Vermelho. Não foi Israel que fez alguma coisa para livrar-se do inimigo que vinha atrás dele. Não foi Israel também que fez alguma coisa para abrir o Mar Vermelho. Quem fez tudo é Deus. Significa que Deus estaria a lutar pelo povo. Por isso que Deus não quis que o povo de Israel tivesse rei, porque o rei do povo de Israel era o próprio Deus. Agora, quando Deus os manda para a terra de Canaã, o tempo dado era para que aquele povo habitante de Canaã beneficiasse também da misericórdia de Deus, que tivesse um tempo de graça para reconhecer o Deus Criador. Só que isso não aconteceu. Tanto o povo de Israel quanto aquele povo, todos afastaram-se de Deus por causa das apostasias que eram recorrentes. É ali onde Deus
Agora, o plano de Deus para tirar aquele povo deveria implementar o terror dentro do povo cananeu para eles próprios dispersarem e abandonar a terra. Também Deus usaria outro método de enviar vespas, marimbondo nesse caso, para ferrar aquele povo e abandonar. Mas não aconteceu. É que o povo não confiou no Deus que os conduzia. É aí onde agora entra o plano de Deus de agir contra aquele povo. Senão o desejo de Deus era livrá-los de lutas, de enfrentar inimigo, porque senão o próprio Deus, aliás, o próprio Deus seria o lutador, o próprio Deus estaria à frente do exército de Israel. Irmão Adão, quer acrescentar alguma coisa? O plano original de Deus aqui é descrito de forma minuciosa. Deus, no livro de Jeremias 29, versículo 11, diz que eu, o Senhor, tenho um plano para vocês, planos de paz, a fim de vos dar fins que desejais. E eu acredito que o povo de Israel, não é, como o ser humano que cada um deles era, acreditava em viver uma vida de mar de rosas, e o Senhor tinha isso para eles, mas havia algum requisito a ser cumprido. Deus havia prometido a terra de Canaã ao povo de Israel. Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra em que recursos naturais, como ouro, petróleo, diamante, isto até hoje no Médio Oriente, os irmãos sabem que é de fartar. E Deus escolheu esse espaço especificamente para o seu povo. E Deus prometeu esta terra a Abraão, a Isaac e depois a Jacó, e de Jacó descendeu essa grande multidão. E quando Deus leva israelitas a Egito, eles ficaram lá por 400 anos. Por que esses 400 anos? Deus tinha a intenção de converter, ou seja, que os cananeus reconhecessem a Deus como Deus criador dos céus e da terra. Infelizmente, eles não reconheceram a Deus. Daí que Deus, após os 400 anos, terminou o tempo da graça para eles e era o momento de Israel retornar à terra que a eles fora prometida anteriormente. E neste trajeto todo, não é? Deus deveria ser, né, o guia, tal como diz que enviarei o meu anjo adiante de vós, que representa Cristo, por meio da nuvem de dia e fogo de noite, que deveria lutar e pelejar por Israel. Mas Israel só teria sucesso caso vivesse o requisito que Deus havia pedido, que era a lei dos 10 mandamentos e as demais leis que vieram para complementar a lei. Este era o plano de Deus, que Israel não lutasse agressivamente para tomar a terra, mas que o Senhor deveria usar terror e certas formas para dispersar os cananeus e abandonarem a terra, tal como aconteceu com os assírios, quando eles sitiaram Jerusalém na época em que Ezequias era o rei, não é? Naquele momento, Ezequias, através do profeta Isaías, foi dada a ele a palavra de esperança, que tem apenas fé, ore que Deus lutará por você. Ninguém deveria sair da cidade, que a cidade estava sitiada por assírios. Não tardou muito, o Senhor agiu por meio do seu anjo e os assírios foram dispersados e mataram-se entre eles. Esse era o plano de Deus para o livramento do povo de Israel, que eles não lutassem agressivamente. Muito obrigada. E só para dizer que vivendo a lei é praticamente influenciar. E nós atualmente fomos escolhidos para que a nossa vida possa ser influenciada por outras pessoas. E rapidamente eu vou novamente me dirigir ao irmão Adão. Estamos no tema olho por olho e vingança. Enquadrando a interpretação que Jesus fez sobre o livro de Mateus 5, no verso 38 a 48, quando ele vem explicar as leis que eram mal usadas, como é que o irmão vê, né? Qual é o enquadramento que faz atualmente sobre este tema? Êxodo 22 e 23 descrevem estes pontos. Para os que têm as suas Bíblias podem acompanhar. E também Mateus 5, 38 a 48. E temos aí também Romanos 12, verso 19. E Lucas 6, 23. 2 Timóteo 4, 8. São as referências que nós vamos basear nosso comentário aqui. Prezada igreja, olho por olho. Este era um dos pontos que o Senhor Jesus explicou no Sermão do Monte. Ele disse: ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo,
estas leis foram dadas e interpretadas dessa forma por causa da dureza dos vossos corações. Atenção, olho por olho não significava que se alguém cometesse um homicídio, tinha que ser retribuído também com homicídio. Não. Estas eram leis que foram dadas para prevenir a criminalidade e a vingança por mãos próprias no meio de Israel. Este era o objetivo de Deus. Porque Israel vinha de uma terra sanguinária. Israel vinha de uma terra pagã, em que as coisas eram resolvidas assim de forma brutal. E Deus queria manter o povo dentro da cerca. Tal como nós aprendemos anteriormente, que a lei de Deus é como se fosse uma cerca. Quando nós transpomos a cerca, encontramos os perigos, não temos como voltar. Então, estando dentro da cerca, estamos protegidos de qualquer mal que possa advir. Então, eles interpretaram mal, tal como interpretaram mal a questão do sábado. Os rabínicos naquela altura, no tempo de Jesus, eles tornaram o sábado como um jugo tão pesado, ok? Que se fosse sexta-feira no pôr do sol e você tiver saído da lavra com uma bacia sobre a cabeça e o sol se pôr naquele instante, tu tinhas que permanecer assim até o sábado se pôr. Não se poderia banhar no sábado, não se poderia cuspir, se te vissem, era sentenciado. Isso era contrário ao que Deus havia orientado. O sábado foi dado para servir, ou seja, o sábado foi dado por homem para servir ao próprio homem. E nesse dia, o homem tem que servir a Deus, passo o termo. O homem deve servir ao próprio Deus. O sábado é lícito para fazer o bem. Faz trabalho sim para Deus. Mas eles distorceram o sentido das leis de Deus. E nessa altura, o Senhor Jesus estava esclarecendo ponto por ponto de cada lei, olho por olho. Não é que deve-se fazer justiça por mãos próprias. O Senhor estava evitando a vingança. Porque Romanos 12, verso 19, tal como já o proferi de antemão, diz que meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deus retribuiria a cada pessoa, né? Vou pedir que ali faça já também a sua conclusão, faz favor. Exatamente. Se alguém, por exemplo, nos fazer alguma coisa má, não é? Como cristãos e como pessoas legais, nós não precisamos fazer justiça com as mãos próprias. Nós simplesmente devemos confiar este problema às mãos de Deus, que o Senhor, na devida altura, vai agir por nós. E só para concluir que é uma benção e é um privilégio, providência, no entanto, que temos o mesmo tema para a lição e para o congresso. Vê-se que a urgência de vivermos a lei de Deus é mesmo importante para nós hoje. Amados irmãos, Deus prometeu uma vida preciosa, mar de rosa para o povo de Israel, e isso também é extensivo a nós. Se nós cumprirmos tal como o Senhor queria que fosse com Israel, a nossa vida aqui na terra irá tão bem, tal como o Senhor espera que seja, tal como você sonha que seja. Muito obrigada, muito obrigada. Só para dizer, para crescer e fechar a nossa lição, o plano original de Deus para nós hoje é que nossa vida possa impactar outras pessoas. Vivendo a lei é viver de acordo com os princípios de Deus, mas também que outras pessoas sejam influenciadas com a nossa vida, com o nosso viver. E também dizer que tenhamos uma verdadeira perfeição, que é amar, perdoar, né? E ser misericordioso com aqueles que não merecem. E o amor de Deus é isso, nos ensina a perdoar. Nos ensina a amar aquelas pessoas que às vezes nos fazem tanto mal. Mas quando você tem Jesus no coração, automaticamente você vai amar o seu próprio inimigo. Para nós, então, vamos pedir que cada dia que a gente se levanta, para nós é de gratidão, e façamos com que a nossa vida possa, então, impactar outras pessoas, no local de serviço, com os nossos amigos, para que, então, possamos apressar a vinda de Cristo. Porque se a gente não impactar outras pessoas, automaticamente vamos atrasar a vinda de Cristo. Então, vamos desejar feliz sábado a todos. Até o próximo sábado, até o próximo congresso. Que Deus abençoe a todos.
É com muita alegria e muita satisfação e um privilégio e uma honra de levantar os nossos queridos amigos que nos visitam, talvez a primeira, segunda, terceira, mas estou a falar propriamente daqueles que vieram hoje para honrar a Deus com as suas presenças. Aí onde você se encontra, por favor, coloque-se em pé para que a igreja possa te oferecer um presente. Querido amigo, querida amiga, onde você está, por favor, coloque-se em pé para que a igreja possa te saudar e te oferecer um presente. Enquanto os diáconos vão distribuir o primeiro presente, convido já o grupo Situquila para o segundo presente aos nossos queridos amigos que nos visitam. Sejam bem-vindos à Igreja Central. Enquanto o Situquila vai cantar, vai entrar, vamos cantar para as nossas visitas. Quão bom, que os irmãos vivam em união. Quão bom, maravilhoso é que os irmãos. Aperte a mão do seu irmão. Quem estiver perto da visita, por favor, vamos lá saudar as nossas visitas. A capela que está mais próximo, por favor, uma saudação aos nossos irmãos, por favor. Seu irmão que canta esta canção, satisfação é ter a Cristo, não há melhor pra ver já visto. Só Jesus, agora sempre, satisfação sem fim, sem par, o segredo é Cristo no coração. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Palmas para as nossas visitas. Tapita volonti la vialwa Ochilinda chikuli ile Bolenda chimembula Ndakala mfupika wekandu Ondaka yovendahi balele Poletali ochiso la jove Chandisonga cha mongolo ola Ame Situquila Ndava ndekela kova
le pan, vamos envolver o lembua, vamos evate o que na lei, vamos errando e vale cone se la va fila ve colelo, amém. Dizer que essas são as saudações calorosas que a nossa igreja tem o prazer de te dar. Vi também que muitos de vocês não receberam o segundo presente, ou seja, o primeiro, que é o livro. Por favor, onde você se encontra, não importa, solicita um diácono que possa nos solicitar para que possamos te fazer chegar o teu livro. Mas não saia daqui sem o teu presente. Bem, eu gostaria aqui de introduzir
o meu querido irmão Justo. O meu querido irmão Justo está participando desse momento um momento missionário, porque ele tem uma experiência a contar à igreja. Irmão Justo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu gostaria de saber quem foi o irmão Justo antes de Cristo. Muito bem. O pastor Craveiro Idalino uma vez disse cá entre nós que educar uma criança era fechar a cadeia do futuro. Em 2006, em detrimento das dificuldades financeiras que a vida nos tinha imposto, o meu pai decidiu abandonar a família temporariamente para procurar por melhores condições de vida. Enquanto isso, a mãe que ficava conosco, ela saía de manhã cedinho, ia para o mercado informal da Alemanha e voltava de lá muito tarde. Portanto, os meus irmãos e eu não tínhamos aquele tempo de ficar com os pais e receber deles a educação que era necessária para nos guiarmos naquele tempo. Então, os irmãos já podem imaginar, numa casa onde o pai está ausente, a mãe também sai muito cedo, volta muito tarde, e o meu irmão mais velho, em conluio com alguns amigos, eles criaram o grupo dos Califórnia do Kalundo. Este era um grupo que inicialmente foi formado para cantar kuduro, mas não passou muito tempo para que esse grupo começasse a se tornar perigoso. Um grupo que fumava, bebia e roubava seriamente. Então, eu, como era mais novo, eu não ia com meu irmão no grupo como alguém pertencente ao grupo, mas nós levávamos sempre as pastas onde estavam contidas as armas brancas, no caso de katanas, facas e garrafas, para as maratonas que eram a miúde realizadas no Kalundo naquela altura. Levávamos as pastas com as armas brancas para que, se acontecesse uma briga, nós pudéssemos oportunamente abastecer os nossos irmãos que estavam na frente do combate. E era assim a nossa vida. E os irmãos sabem, no grupo há sempre um influenciador negativo. E o conselho que nós recebemos dos nossos líderes na altura era de que nós devêssemos, naquele momento, passar a fumar lhamba, a beber e a usar todo tipo de estupefaciente, de tal modo que nós pudéssemos ter toda a coragem de lutar e de roubar a todos que eventualmente passassem na nossa circunscrição territorial. E a nossa vida era assim. Nas maratonas nós lutávamos com quem quer que fosse. Nós, na escola, abusávamos aos colegas quando os colegas tentassem lutar contra nós. Nós levávamos para a escola katanas e esperávamos. Na altura eu estava a estudar no Caseque. E no Caseque tem até hoje uma lagoa. E nós aguardávamos os colegas naquela lagoa. Pegávamos os colegas e dávamos uma boa surra neles. E lhes molhávamos na lagoa e iam para casa molhados. E eu comecei a fumar com 13 anos, em 2007. E depois de o meu pai ter se estabilizado mais ou menos, ele comprou um terreno lá perto do mercado informal da Alemanha. E é para lá que nós fomos com a família. Sabendo que naquela localidade não tinha grupo nenhum,
Então, nosso ambiente era, ficávamos lá, naquele bairro, e depois voltávamos para o Calundo, porque ali onde nós estávamos acostumados com o grupo. E eu depois comecei a pensar na ideia de construir ou criar um grupo lá na nossa localidade, os Matanga. E eu era o M. King, fui o rei dos Matanga naquela localidade. Eu ensinei os meus amigos a fumar, muitos dos quais os ensinei a força, fiz o uso da força. Portanto, quem não quisesse fumar, ele já sabia o destino que lhe aguardava. A minha mãe só se apercebeu dessa situação quando, em 2010, nós demos uma boa surra a um jovem que tinha se metido com uma namorada minha. Lhe enchemos a cara toda de surra, ele ficou inflamado. E o problema parou na polícia e no SOBA. Depois, o SOBA ia ter com a minha mãe, contou-lhe toda a informação e disse que o teu filho é o M. King, e o M. King é que é o rei dos bandidos, dos matangas aqui no bairro. Então, a minha mãe me disse alguma coisa da qual nunca me vou esquecer até hoje. Ela disse-me que se soubesse que eu me tornaria no filho que eu me tornei, no momento em que eu nasci, ela podia ter me apertado com as suas pernas, me apertado entre as suas pernas no momento do meu nascimento, para eu morrer já e não ter que viver e lhe dar esse desgosto que ela viveu. Então foi assim que nós vivemos. Eu ensinei os meus amigos a fumar, a roubar, e os irmãos já conseguem imaginar, o homem quando não tem Deus é uma indústria da produção do pecado. Quando e como aconteceu o momento da virada? O momento da virada aconteceu por fundamentalmente 2 fatores. O primeiro dos quais é a vinda do meu primo aqui no Ambo, ele esteve em Luanda, e lá por conta da influência do lar adventista onde ele viveu, se tornou adventista e foi batizado. E quando chegou aqui no Ambo, ele começou a atormentar-nos. Diariamente procurava reunir-nos em um determinado lugar para conversar conosco acerca de Cristo. Mas eu, enquanto M. King, eu dizia sempre assim, olha, o Cristo que você diz que está contigo também está conosco, os cientes. Então, não adianta você propalar essas informações de que Cristo está com aquele que lhe obedece. Não. Nós fomos feitos por Ele e também somos filhos dele e Cristo está conosco também. Nós íamos sempre rejeitando. Quando Ele viesse para conversar conosco, eu dizia para os meus amigos, não deem confiança a esse é Lembe. O Lembe era aquele que quando se apercebe da tua má fama, queixa os pais. Então, sempre que ele viesse para conversar conosco, nós fugíamos dele. Mas houve um dia que Deus já não mandou mais o seu servo, meu primo. Um dia eu estive bem drogado. Pela manhã estivemos na favela, fumamos lhamba. E às 12 horas, na hora da preparação para a escola, eu estive num cantinho lá de casa a inalar aquele vapor da gasolina. Estive totalmente drogado. Só me apercebi que em volta de mim estavam labaredas de fogo. E eu ouvi uma voz muito forte que dizia assim, se um dia tu voltares a te drogar do mesmo modo que estás drogado agora, tu morrerás. Naquele momento eu fiquei sério. O meu estado de estupefaciência acabou. Fui lá dentro do meu quarto, comecei a refletir seriamente. E eu disse, talvez o meu primo tenha razão. Devo abandonar essa vida. Um dia me levou para a igreja a primeira vez, me convidou, eu agora aceitei. Quando cheguei na igreja adventista, alguma coisa muito importante me marcou.
Na igreja, naquele dia, cantaram o hino 240. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Ô irmão Nascimento, naquele dia eu percebi que a minha alma não foi criada para ser sacrificada ao demônio dos prazeres efêmeros desta vida. Naquele dia percebi que a minha alma foi criada para louvar a Deus e render-lhe sempre a Ele, agora e sempre, a honra e o louvor. Então, a partir daquele momento eu comecei a frequentar a igreja. No dia 18 de setembro de 2011, com 17 anos, eu fui batizado pelo pastor Necas Henrique dos Santos e comecei agora a procurar os meus amigos para falar-lhes de Cristo, mostrar-lhes a esse amigo que a mim me tinha transformado. Quando eu me encontrasse com os meus amigos, eles diziam: não, você não mudou, você é mentiroso. Se nesse momento nós tirarmos as duas cabeças de lhamba que nós temos, você vai voltar a fumar. Eu disse: não. E um dos textos que eu tinha aprendido é o texto de Gálatas 2, versículo 20, que dizia assim: já estou crucificado com Cristo. E eu dizia para os meus amigos: já agora não é o M. King que vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Para terminar, que apelo você gostaria de deixar à igreja? A igreja no geral, em primeiro lugar, gostaria de dizer aos pais que a presença de um pai é fundamental para a construção do caráter do seu filho. Os pais têm o dever de trabalhar, mas também têm o dever de cuidarem e educarem os seus filhos. O conselho que eu gostaria de fazer vincar para a igreja é de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja em cujas veias circula o sangue da missão de salvar do pecado e guiar no serviço, de buscar os nossos amigos e levá-los a Cristo. Não há tempo a perder. Devemos ao mundo dizer que salvação, vida e paz só Jesus nos pode dar. Querido irmão, essa foi a história do irmão Justo. Talvez no próximo congresso pode ser a tua história. Dizer que Cristo não rejeita ninguém. Esta é a tua, é a minha igreja. Se tão somente, tal como ele, era alguém que não obedecia aos mandamentos e nem tampouco tinha fé em Cristo, aceitou Cristo e é considerado fiel guardador dos 10 mandamentos. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor também te abençoe. A você que nos assiste, talvez essa história não tem impacto, você vive uma história diferente, mas saiba que não importa, Cristo tem o poder de te resgatar aí onde você está. Que o Senhor te abençoe e até a próxima escola sabatina, no próximo congresso, se Deus quiser. Amém.
minha luz, ao seu resplendor, eu deixarei brilhar ao meu redor. O mundo necessita de uma luz diferente, mais potente que o sol, que muda a escuridão, que possa iluminar as pessoas em todo lugar. Por isso, sejamos raio brilhante de luz radiante, capaz de me iluminar. Desejar um sorriso, palavras bonitas, beijo de amor. Na escola, no parque, no lavor do bairro, a todos eu quero contar. Desejar um segredo, o brilho da luz, é meu amigo Jesus. No princípio, na antiga criação, Deus falou e tudo veio a existir. A luz apareceu para o mundo iluminar, como a luz hoje quero brilhar. Por isso, sejamos raios brilhantes de luz radiante, capazes de iluminar. Desejar um sorriso, palavras bonitas, beijo de amor. Na escola, no parque, no lavor do bairro, a todos eu quero contar. Desejar um segredo, o brilho da luz, é meu amigo Jesus. Há um livro que me conta que a luz verdadeira recebemos de Jesus, que brilha atrás de mim, que toda onde eu sei, mais bem-vindo é meu viver. Por isso, sejamos raios brilhantes de luz radiante, capazes de iluminar. Deslegando sorrisos, palavras bonitas, beijo de amor. Na escola, no parque, no lavor do bairro, a todos eu quero contar. Desejar o segredo, o brilho da luz, é meu amigo Jesus. Deixarei minha luz para sempre brilhar, brilhará, brilhará, brilhará. A Bíblia é a luz que me guia nos mandamentos, eu sempre vou andar. Bom dia, igreja. Os 10 mandamentos são a luz do meu caminho, mostram a rota e
Somos crianças, mas já sabemos que a palavra é a nossa lei. Com amor vamos viver os mandamentos e vamos obedecer. Bom dia, igreja. Somos crianças, mas chamadas por Deus, com fé e ação, guardar os seus mandamentos com dedicação. O mundo nos chama para desobedecer, mas nós escolhemos a Deus obedecer. A verdade é a nossa bandeira, a fidelidade é a nossa maneira. Fiéis até o fim, pois os mandamentos de Deus nos levam até Ele. Do ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu.